Bom dia a todos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Sejam bem-vindos a mais esta palestra pública dos domingos que nós fazemos aqui na FESP. Hoje nós temos aí a honra de ter como palestrante o Dr. Júlio Pérez, psicólogo, espírita, e que vai aí nos falar sobre esta palestra. Júlio Pérez é psicólogo, neurocientista, referência nacional e internacional em manejo terapêutico que favorecem a saúde mental e a qualidade de vida. Ele é doutor em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP e tem doutorado, pós-doutorado pela Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, e também pela Unifesp. O Júlio também é filho, de Ney Preto Pérez, foi um grande autor espírita, autor do livro Manual Prático do Espírita, que aliás eu estudei, quando fazia os cursos aqui na casa, no Aprendizes do Evangelho. Estudei 2 anos esse livro, Manual Prático do Espírita, que é para nós trabalharmos, o que a gente chamava na ocasião da nossa reforma íntima, E o Ney Preto Pérez também foi conselheiro, membro aqui do Conselho Deliberativo da FESP. A Júlia me contava também que a mãe dele, a Maria Júlia, que também é da área de saúde, também participou ativamente aqui das atividades da FESP. Então é uma grande alegria receber hoje, o Júlio, e hoje ele vai nos falar aí sobre essa obra, que, conforme ele mesmo tem dito, representa aí 33 anos de trabalho na prática clínica como psicólogo, e aí ele selecionou aí 26 palavras que são mais significativas, que surgiram no contexto desses tratamentos terapêuticos que ele realizou. Outra coisa interessante também, que eu gostaria de colocar em relação ao Júlio, é que hoje nós dizemos que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Mas a ciência espírita, ela se desenvolveu bastante na época de Kardec, que foi lá pelo meados do século XIX. Depois teve uma época bastante áurea no final do século XIX, as primeiras décadas do século XX, e depois reduziram bastante o trabalho das pesquisas na ciência espírita. Então, isso que eu queria destacar, Júlio, que você, junto com os colegas da área de saúde, ele tem feito pesquisas científicas, no caso, acerca da mediunidade, um dos trabalhos que ele fez, inclusive esteve lá no exterior fazendo esse trabalho com médiuns, Então, acho que é uma grande contribuição que ele nos traz nesse campo da ciência espírita, E, além disso, então, ele vai nos falar hoje aqui sobre o resultado dessa prática dele na clínica, como psicólogo, e que também é de muito interesse para nós, porque vai falar daquilo que realmente contribui para o nosso melhoramento, para o aprimoramento, sempre à luz, é isso que é importante, da doutrina espírita. Então, é uma psicologia que ultrapassa os limites da psicologia acadêmica, que não se fala muito em imortalidade do espírito, em reencarnação, e aqui o Júlio traz essa dimensão. Então é uma grande honra recebê-lo aqui, Júlio. Desejar aí que você faça uma boa palestra, vamos aprender bastante com você. Obrigado. Queridos, muito bom dia, uma alegria estar aqui novamente. Eu me lembro de vir muitas e muitas vezes com os meus pais aqui. O Espiritismo tem muitíssimo a ver com a minha prática de vida, a minha prática como psicólogo, a minha prática familiar, e eu não poderia deixar de mostrar o que está por trás dessa obra, que eu procurei escrever para todos, a despeito da religião. Mas eu gostaria de trazer esses conteúdos a vocês, porque afinal
as bases do Espiritismo estão contidas nessa obra, que eu escrevi para o alcance do maior número possível de pessoas, porque afinal todos precisamos de alguns mecanismos, referências, métodos para confeccionar realisticamente uma melhor qualidade para a existência. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. A maturidade moral, o conhecimento das leis divinas e a evolução estão entre os objetivos das sucessivas encarnações. Aprendendo, aprendendo e aprendendo. Aprendendo, no entanto, quais valores, para que estamos aqui? Quais são essas leis divinas e que o Espiritismo tão bem descreve no trabalho metodológico do Kardec? As leis do amor, das virtudes. E hoje não há como você ter uma qualidade de existência boa, igualmente saúde mental, fora do pavimento virtudes. E foi justamente isso que eu procurei evidenciar nesse livro de 102 páginas, com clareza, objetividade. Acho que está dando um pouquinho de um reverb ou uma microfonia, talvez por esse microfone estar ligado, será? Então, essas leis estão presentes em relação aos nossos desafios diários. E enquanto não as aprendermos, a qualidade da existência de todos, não só a sua, mas também a do entorno, não será alcançada. Não? Considerando que todos somos uma imensa família. E a gente não poderia desconsiderar o próximo mais próximo e o próximo mais distante, que igualmente é próximo da nossa família. Os eventos traumáticos acontecem com a massiva maioria das pessoas, conforme os estudos epidemiológicos. Então, a maioria de nós passou ou passará por um ou mais eventos traumáticos. Perdas de entes queridos, acidentes, situações de conflitos, ou situações de perdas, por exemplo, relacionadas ao âmbito profissional, ou familiar, entre amigos, e assim por diante. São inúmeros os potenciais conteúdos que possam causar traumas psicológicos. No entanto, uma nova linha de pesquisa vem aprimorando uma possibilidade real de construirmos uma melhor qualidade de vida depois do trauma. E essa melhor qualidade de vida, de fato, comparada à que a gente tinha antes do trauma, é substancialmente melhor, significativamente melhor. E por quê? Porque justamente o trauma pode nos oferecer um aprendizado. E esses aprendizados estão ali, relacionados ao fortalecimento das virtudes e do bom caráter. Vamos dar uma olhadinha. No livro, eu pontuei 12 aprendizados recentes, dessa linha de pesquisa, crescimento pós-traumático, mas aqui eu quero mostrar 5 para vocês, que são essencialmente importantes, tanto para a superação de traumas, quanto também para a proteção da configuração de traumas. Quer dizer, um evento estressor, ele pode ou não configurar um trauma, a depender do processamento, da maneira que eu vou lidar com aquela situação estressora. Por exemplo, a catástrofe do Rio Grande do Sul, eu tenho um grande envolvimento com atendimentos diretos
também orientações a grupos que estão envolvidos em primeiros socorros psicológicos, né, de muitos irmãos do Rio Grande do Sul, e é fundamental observarmos que esses aprendizados a priori podem proteger as pessoas da configuração de traumas psicológicos. Clareza do sentido e do significado da existência. Quer dizer, veja como é importante você procurar, buscar, e a religiosidade nos traz essas possibilidades de buscar o sentido da nossa existência, o propósito, para que estamos aqui, não é? Maior abertura a novas possibilidades de comportamentos e maior envolvimento nas relações interpessoais saudáveis. Quer dizer, ao invés de nos fecharmos nas bolhas, abrirmos as portas para a melhor qualidade da interface com os nossos irmãos. A melhor qualidade, veja, relacionamentos saudáveis. Todos os relacionamentos são vias de mão dupla. Eventualmente, você encontra uma pessoa que está perdida em suas dificuldades, influencia o sistema de uma maneira negativa. Se você está em contato com essa pessoa, por que não influenciá-la numa boa direção? Né? É disso que nós estamos falando. A possibilidade real de influenciarmos o sistema, as pessoas. No entanto, eu não vou conseguir influenciar alguém se eu próprio não faço o meu trabalho disciplinado comigo mesmo. Um trabalho pautado na real existência. O que de verdade tem valor na vida? A real existência não tem a ver, gente, com videoclipe, né? Com os selfies da vida, né? Vamos mostrar só coisa boa, legal. Tem a ver com as travessias das adversidades que todos temos na existência. E como nós podemos atravessar essas adversidades? Todas as nossas dificuldades nos convidam a emergir a nossa melhor versão, a nossa melhor qualidade possível. Mas também na travessia dessas adversidades, nós podemos tropeçar. E ao invés de trazer essas melhores versões, descemos um degrau ou mais, pelos equívocos que podemos, naquela oportunidade, materializar. Não? A mudança positiva na percepção de si, com exercícios de apropriação dos seus talentos e qualidades. Gente, nós construímos sobre o que temos, e não sobre o que nos falta. Então, a noção clara dos nossos talentos pessoais, qualidades, o que nós fazemos bem, né, com a possibilidade de beneficiar o mundo, inclusive, as pessoas, a família. Essa noção, essa apropriação é muitíssimo importante, porque geralmente o que acontece? Nós focamos no que falta. Nossa, essa pessoa é tão generosa e eu não sou assim, mas como você é? Quais são as suas qualidades? Então, um dos exercícios terapêuticos que eu ministro assim, para os meus pacientes, peça para as pessoas que de verdade conhecem você, que escrevam uma lista sobre qualidades, talentos, o que elas admiram em você. Faça você mesmo essa lista e coloque todos esses conteúdos juntos, de maneira que você possa se apropriar desses talentos, qualidades, de maneira que as vocações, essa é uma das palavras do livro, vocare, os seus chamados possam ser atendidos. Por quê?
os seus talentos pessoais, cruzados com as necessidades do mundo, trazem a prosperidade. E o que é prosperidade? Esse spé significa, etimologicamente, a raiz da palavra, significa expansão, evolução. E nós sim, estamos aqui para evoluirmos, com base no que nós temos também. Claro que falta muito aprender, mas eu não posso desconsiderar o que eu tenho como possibilidades, capacidades, talentos naturais, nesse caminho de cruzamento com as necessidades do mundo, envolvendo assim, esse cruzamento, a prosperidade. Melhor compreensão da espiritualidade e religiosidade, respeitando os seus sistemas de crenças. Então veja, entre os achados dessa linha de pesquisa, crescimento pós-traumático, a espiritualidade e a religiosidade esteve entre um dos fatores principais, justamente porque promove a possibilidade da busca, do sentido, do aprendizado. Essas dores dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e tantas outras, como a religiosidade e a espiritualidade têm ajudado. Eu crio aliança com Deus, ou qualquer que seja a religião, com Buda, com os espíritos superiores, ou anjo da guarda. Quais são os aprendizados que Deus está promovendo através dessas dores? E eu posso criar essa aliança. O Espiritismo nos ensina a fazer isso. As nossas vidas não são jogos ao acaso, não são resultantes de dados aleatórios. Existem razões, desafios, aprendizados por trás dessas adversidades. Enquanto não aprendermos esses conteúdos, que são nos oferecidos também pelas adversidades, nós não estaremos todos numa qualidade de existência humana, da nossa imensa família, com de verdade a qualidade que todos merecemos. Ter a consciência da sua própria força e confiar na capacidade de modificar sua vida para melhor e muito melhor. Então, essa confiança inquebrantável no melhor. Em uma palavra, a fé. Confiança inquebrantável no melhor. Propulsiona o indivíduo para ir adiante, ao invés de dar um passo atrás, ou desistir, ou cometer autoextermínio. Confie no melhor. Você não está sozinho. Você tem espíritos amigos, que igualmente querem o seu melhor, mas dê o seu passo, faça a sua parte. Esse conteúdo, que eu acabo de exemplificar, diz respeito a um dos aspectos mais importantes de resiliência. Resiliência, como vocês sabem, é a capacidade do indivíduo atravessar uma situação muito difícil e voltar à qualidade satisfatória de vida. Qual é esse aspecto mais fundamental da resiliência? Nós chamamos de religiosidade intrínseca colaborativa. Eu cuido das minhas responsabilidades, das variáveis que eu alcanço. Eu sou responsável pelo que eu posso fazer e delego as variáveis que eu não alcanço a Deus ou a quem possa, numa força maior, cuidar. Vocês percebem? Religiosidade intrínseca colaborativa. Os espíritos não farão a nossa parte, mas se nós fizermos
nós teremos a propulsão desses espíritos amigos que querem o nosso melhor, assim como o melhor de todos. Por isso, a confiança inquebrantável no melhor, num futuro, numa perspectiva boa, na superação. Esse é um dos pontos fundamentais, né, que a gente tem orientado os psicólogos, voluntários, os primeiros socorros para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que essa situação é transitória, tem começo, meio e fim, e você estará com a melhor qualidade possível ao final. Nós estamos juntos, vamos fazer essa travessia juntos. Vocês percebem? A perspectiva de futuro melhor faz com que a pessoa saia daquela ilusão da atemporalidade. Isso vai durar para sempre e não tem saída. Eu perdi minha casa, eu perdi meu trabalho. Tem saída. E essa situação é transitória. Você estará com a melhor qualidade possível ao final. Então, o trauma psicológico tem uma relação importante com o que a gente não entende, o que a gente não consegue decifrar, porque se relaciona com um efeito imponderável, quer dizer, eu não esperava aquilo. E o grande desafio para a superação do trauma é ler esse aprendizado, é conseguir ler o que inicialmente estava confuso, mal escrito, disperso em sensações, emoções fragmentadas, e aos poucos eu vou significando, eu vou contando essa história. Em seguida, eu ressignifico essa história com um enquadre resiliente. E qual é esse enquadre? O aprendizado. Como essa dor me ensina a ser melhor. E aí, o que acontece? Aquela dor se transforma em evolução. Esse é o caminho. A aliança do aprendizado que a dor traz para nossas evoluções. Entre outras contribuições do Espiritismo, na assistência em saúde integral, saúde física, mental, emocional, espiritual. Deus e os espíritos superiores ajudam, protegem e amparam. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte. O socorro espiritual jamais será recusado, quando pedido com sinceridade. Vocês percebem como o Espiritismo traz essas possibilidades, essas reflexões, numa perspectiva de saúde global. Por isso é tão importante aprofundarmos estudos, só que não são estudos intelectuais, cognitivos, são estudos vivenciais. Observem, aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte. Não é uma oração decorada, de palavras ao vento, é uma oração genuína, profunda, de conexão com os espíritos, com Deus, com a força motriz do universo, que é o amor. E estamos todos ligados a essa força. Os estudos em neuroimagem também mostram, em alguma instância, a importância dessas práticas religiosas, espirituais, e quando a pessoa entra nessa prece com fervor, há uma representação neuroquímica de circuitos neurais relacionados ao bem-estar.
É como se nós tivéssemos o caminho para o bem-estar transcrito também nas nossas redes neurais, nos nossos neuromediadores. Vocês lembram daquela pergunta, né, do Evangelho? Onde é que está escrita a lei de Deus? Nas nossas próprias consciências. E os nossos cérebros, mediadores aqui, num plano encarnado, das nossas consciências, mostram também esse caminho. Através da oração profunda, eu posso chegar a uma qualidade significativamente especial. E esse é um bom caminho. Estudos em resiliência mostram que a solidariedade, a gratidão, o interesse e o amor se relacionam diretamente com pessoas mais resilientes. Justamente, eu escrevi isso nesse livro, Razão e Prática. A humanidade ainda não aprendeu que essas virtudes fazem diferença para muito melhor. Nós temos uma falsa ilusão, né, como um contexto amplo da humanidade, que a competitividade é mais forte, ou ajudou mais a humanidade do que a solidariedade, a generosidade. Esse é um equívoco brutal. Muitas empresas trazem ainda aquele mandato, né, aquela filosofia, you eat what you kill. Você come o que você mata. Essa é uma frase muito comum em empresas multinacionais. Você come o que você mata. Portanto, você precisa agir e com voracidade, ao invés de agir na solidariedade. Os novos modelos econômicos e as empresas mais desenvolvidas que vão pelo sistema ganha-ganha, quer dizer, todos ganham, estão colhendo os bons frutos, estão ganhando espaço cada vez mais. Por quê? É muito melhor que todos ganhem do que um ganhar e outros perderem. Só que isso ainda a humanidade não aprendeu, e por isso temos guerras, ganância, vaidades, egoísmo. E são vários os estudos que mostram isso, né? Quer dizer, o benefício da religiosidade, da espiritualidade, na qualidade de vida. Então é muito importante que, de alguma maneira, a gente considere essa perspectiva, né? Observe, se esses passarinhos não tivessem uma confiança de que o alimento estaria lá, e que essa turista que oferece não machucaria esses passarinhos, eles não buscariam esse alimento. A perspectiva de um mundo melhor envolve isso, quer dizer, se a gente tivesse confiança uns nos outros, a confiança de que ninguém vai te machucar, de que você pode confiar para valer, como um irmão, imagine como seria a humanidade. Nós, em estudos com neuroimagem, mostramos que antes da situação psicoterapêutica, né? Quer dizer, essas memórias dolorosas, elas ficam alojadas na amígdala cerebral relacionada ao medo. E depois da psicoterapia, essas memórias, as mesmas memórias, têm uma outra representação neurofuncional, para o córtex frontal, pré-frontal, quando a gente consegue nomear, atribuir significado para o que aconteceu.
Então, existe uma relação inversamente proporcional, se vocês observarem nesse quadro. Depois do tratamento, as barrinhas em vermelho, observem, aumenta a atividade narrativa do córtex pré-frontal e diminuem as expressões emocionais e sensoriais da dor, do trauma psicológico. Então, quanto melhor eu categorizar, eu processar, eu contar e recontar essa história, menor será o sofrimento. Todas as leis da natureza são leis divinas. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. Até que ponto estamos respeitando as leis de Deus que estão presentes na natureza, né? Nós estamos consumindo a natureza, ao invés de compartilhar com a natureza. Por isso, as sabedorias antigas são tão importantes, as sabedorias indígenas, porque eles vivem em harmonia com a natureza, compartilhando, eles não depredam a natureza, e eles têm muito a ensinar, muito, sobre essa relação respeitosa com Deus, com as leis de Deus. Nós vivemos num planeta maravilhoso, nós temos abundância de oxigênio, de possibilidades para a vida. Se a gente tivesse a dimensão explícita do quanto nós recebemos gratuitamente de Deus para existirmos, nós seríamos mais gratos. E essa também é uma palavra que está lá no livro, gratidão. Como é importante conhecer a etimologia dessa palavra. Graça, gratidão, vem de graça. A graça no sentido do alto mais alto. Quem agradece é quem tem a graça. E quanto mais agradecemos, mais conscientes de tudo que nós temos, melhor a nossa qualidade de vida. O despertar do trauma para muitas pessoas, claro, é aquela história, né, gente? Por vezes, nós precisamos, de alguma maneira, da dor para sinalizar os acertos. Olha, você está inclinando para o caminho errado. Ó. Você está, entre aspas, cometendo um pecados. Pecado vem de erro de rota. E não tem nada a ver com culpa. Ó, você está errando a rota. Volta aqui. Tenta acertar. E a sabedoria milenar chinesa traz essa compreensão. O nome Xuanshan em chinês, trauma, significa criação na dor, a oportunidade ao crescimento pessoal com a introdução de novos valores e perspectivas para a vida. Então, se a gente, outra vez, não ouve a mensagem da dor, nós continuaremos na dor. Enquanto não aprendermos o que a dor quer nos ensinar, nós repetiremos a dor. Em outros enredos, em outras situações. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem.
sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Coragem. O que significa coragem? Nas nossas sociedades atuais, né? Quer dizer, coragem se vinculou mais como um gesto impulsivo, né? Daquela pessoa que vai. Tá? Coragem não tem nada a ver com isso. Coração. Agem, ação. Cordes, agem. Um ato do coração. Coragem significa você agir com o coração, com um sentido maior para aquela experiência. E o fato de você ter coragem não significa dizer que não haja um medo. A coragem dialoga com o medo. E quando esse sentido do coração é maior do que o medo, a sua atitude corajosa se manifesta. Veja como isso é importante, né? Quantas vezes, numa rodinha entre as pessoas, numa ocasião social, tal, começam ali a falar mal de alguém, fala mal, e você tem vontade de dizer, olha, gente, não vamos falar mal dele. Assim como nós, ele pode ter errado, sim, mas essa energia não é boa. Né? Vamos colocar o assunto para uma esfera mais suave, mais tranquila. Então, a coragem de se posicionar, a coragem de sensibilizar o acerto, mesmo em situações que aparentemente as pessoas são contrárias a isso. Eu me lembro muito bem que quando a gente começou a fazer os nossos estudos em neurociência, sobre mediunidade e tal, eu era visto como um ET. Imagina, no meio acadêmico, estudar espírito. Vamos adiante, com força. E felizmente, publicamos o primeiro estudo mundial que investigou médiuns psicógrafos durante ocasiões em neuroimagem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E os resultados foram de alto impacto acadêmico, e muitos abriram os olhos para essa possibilidade. Eu me lembro de um e-mail que eu recebi, entre assim, centenas e centenas de e-mails sobre esse estudo. Assim, olha, eu não considerava essa possibilidade espiritual de alguns pacientes que eu diagnostiquei com esquizofrenia. Eu estou revisitando esses diagnósticos e chamando esses pacientes para checar, né, o que de fato poderia ter acontecido. Né? Não estou dizendo com isso que os transtornos psiquiátricos envolvem sempre estados espirituais, e a causa não é necessariamente psiquiátrica, mas é preciso olhar para esses conteúdos, porque, via de regra, a interface está lá, e a gente precisa cuidar do âmbito espiritual. Tanto é que hoje, a saúde, em termos gerais, considera a espiritualidade como um dos domínios importantíssimos para serem abordados em psicoterapia. Nós publicamos também o primeiro artigo sobre: deve a psicoterapia considerar a reencarnação? E essa publicação no Journal of Nervous and Mental Disease, que é um periódico inglês antiquíssimo, também mexeu bastante com a comunidade, médicos, psicólogos, que puderam abrir os olhos para essa percepção. Poxa, o problema de hoje pode ser que não esteja aqui, nessa vida presente. Pode ser que seja uma questão mais remota.
E aí, como é que a gente trata? Não? A possibilidade de considerar a reencarnação, a espiritualidade, favorecem diagnósticos e melhores tratamentos, sem sombra de dúvida. Rapidamente, esse foi o estudo que nós fizemos, o primeiro deles, com psicógrafos. Foram 10 psicógrafos brasileiros, sem desordens psiquiátricas, né? Porque quando a gente publica um estudo num periódico indexado e que tem ali os pares, né, que avaliam, a primeira coisa que o senso comum dos pares, né, perguntaria assim, eles são saudáveis ou são pacientes psiquiátricos? Então, nós fizemos justamente a avaliação de todos esses médiums e os scores, né, quer dizer, os inventários sobre a saúde mental, todos eles mostraram que estavam em ordem, saudáveis. E o que esse estudo mostrou, né? Nós fizemos as neuroimagens na Universidade da Pensilvânia, aqui os colegas, os médiums, no momento de interação, e logo antes, essas 2 voluntárias que nós levamos, né, como médiums, para a Universidade de Pensilvânia, um pouquinho antes do exame de neuroimagem, num clima tranquilo, agradável, né, quer dizer, esse contexto também que favorece a espontaneidade, né? Como vocês sabem, o telefone toca de lá para cá. Então, se os médiuns ficassem aflitos, nossa, nós vamos ter que receber um espírito. Não. Nós configuramos o conforto, a tranquilidade, para que os médiuns pudessem receber os espíritos, como habitualmente recebem, sem a necessidade de receberem, ou a expectativa de receberem. E os resultados foram surpreendentes, porque nós avaliamos 2 situações, a psicografia e uma escrita sem o transe mediúnico, sobre um tema similar ao da psicografia. E a complexidade da psicografia foi muito maior do que a complexidade do texto original. Essas são as escalas, né, de complexidade. Só que, em termos de neuroimagem, olha o que aconteceu. O cérebro mostrou uma atividade menor nos circuitos de planejamento, de criatividade, durante a psicografia, em comparação com a escrita do texto original. E esse é um paradoxo científico. Por quê? Esperava-se que, para textos mais complexos, áreas, circuitos neurais fossem mais ativados e recrutados. E o contrário aconteceu. Houve uma menor atividade do cérebro para a psicografia. Então, a gente respeita, e isso está no nosso artigo, o que os próprios médiuns dizem. Os médiuns referem que a autoria dos textos psicografados foi dos espíritos comunicantes e não pode ser atribuída aos seus próprios cérebros. Sendo assim, essa hipótese plausível, de fato. Tá? Então, estamos aqui, gente, num mundo grande, com muitas culturas, com muitas oportunidades distintas ao nosso desenvolvimento. Como vocês sabem, hoje estamos aqui no Brasil, no passado estivemos em outros países, em outros contextos, em outras culturas, mas as leis do desenvolvimento são as mesmas. E foi justamente isso que eu procurei traduzir no livro Razão e Prática. Porque, veja, se nós desconsiderarmos a visão do homem integral
quer dizer, o ser humano como um ser integral, como é que a gente vai poder evoluir integralmente? Fica uma fatia fora, desconsiderada, né? O nosso desenvolvimento envolve muitos cuidados simultâneos. Por exemplo, os nossos alimentos, a nossa atividade física, a qualidade do nosso sono, a qualidade da nossa satisfação, e quais são as satisfações que de verdade importam, que fazem diferença, as satisfações decorrentes de um estilo de vida virtuoso, um estilo de vida que considera a generosidade, a solidariedade, a caridade, o fazer o bem, né? E os estudos populacionais, assim como os estudos em neuroimagem, mostram exatamente isso, né? Sente-se bem quem faz o bem. Então, dando uma olhadinha rápida no livro, né? A capa do Augusto de Campos, um queridíssimo amigo, poeta concretista, com 93 anos. Eu sempre digo, o Augusto de Campos talvez seja a pessoa mais inteligente que eu conheci. Ele domina muitos idiomas e ele tem a proporcional humildade. Uma pessoa simples, tranquila. Humildade, essa é uma outra palavra que está no livro, vem de humos, a base mais elementar, que reúne nutrientes para que a vida possa crescer. Humildade. A inteligência está a favor da bondade, do crescimento, da evolução, e não a favor do ego, ou da vaidade. E o prefácio do queridíssimo professor Pasquale, que é uma figura, muitos de vocês conheceram na TV, nos programas de língua portuguesa, ele continua com o programa na CBN, e é uma pessoa que domina muitíssimo, né, a língua portuguesa, e nos presenteou os dois, né, com o prefácio e a capa. São 5 capítulos curtinhos. Composição dos mapas, o conceito para compreender e cultivar, a sua importância e o fortalecimento dos acertos. Quando eu evidencio por que você é importante e fundamental nesse processo. Um capítulo 4 ao Augusto de Campos, com gratidão, porque afinal ele é um grande exemplo inspirador para muitas pessoas. E o 5º capítulo, Virtude sem Atalho. Então, eu mostro os pensamentos antiquíssimos a respeito das virtudes, só que de uma maneira fácil, simples, né? Fácil acesso, para que nós tenhamos essa compreensão, né? Que o aprendizado ainda falta vir para o corpo. Pode estar aqui, mas saber e não fazer é ainda não saber. Como é importante nós exercitarmos o saber, as virtudes, no nosso dia a dia. E eu mostro os benefícios em relação à saúde mental, o bem-estar longevo, né, dessa prática. Eu gosto muito de fotografia, e nas viagens que eu faço, gosto muito de fotografar, não lugares necessariamente, mas pessoas. As pessoas que eu identifico de alguma maneira assim a bondade ou
a força de caráter, ou a alegria, a curiosidade, né, da criança. Então, eu pedi respeitosamente a essas pessoas para fotografá-las, e no momento da fotografia, eu dizia para elas: por favor, deixe a sua essência transbordar através dos seus olhos. Então, no livro vocês vão ver muitas fotos de crianças, adolescentes, adultos, pessoas com mais idade, e o olhar dessas pessoas, de alguma maneira, convida, inspira os nossos movimentos saudáveis, alinhados às virtudes. Por exemplo, o que vocês sentem ao observar esse olhar? Pode falar em voz alta, o que vier, não tem acerto ou erro, o que vier. Serenidade. Quem é você? Sinceridade. Vale lembrar, a etimologia dessa palavra sinceridade é sem cera. E a cera era utilizada nas máscaras de teatros antiquíssimos, né, grego-romanos, tal. É a pessoa sem máscara, sincera, uma sinceridade ali, uma inteireza muito linda. Como é importante sermos sinceros, sem ceras, sem disfarces. Nesse olhar, o que vocês sentem, reconhecem nesse olhar? Humildade. Como? Experiência, confiança, conhecimento, alegria, feliz. Essa senhora tem 22 filhos adotados e cuida desses 22 filhos com um amor incondicional lindo. A força dessa mulher, pautada no amor. Ela vive numa cidadezinha pequenininha do Nordeste e é um exemplo inspirador. Está lá no livro também. O que vocês veem no olhar desse senhor? Contente, contentamento, esperança, tranquilidade. Muito lindo. Esse senhor, na Jamaica, faz um trabalho belíssimo com crianças, reabilitando crianças para uma vida harmoniosa, tranquila. Olha o olhar profundo, né? Sim, sim. Aqui. Esse senhor da etnia Huicholes, no México, lidera uma comunidade imensa contra
o plantio da maconha, que é, entre aspas, viabilizado pelo próprio governo. E essa liderança é pacífica, não é belicosa. Quando eu estive com ele me mostrava um céu azul com uma nuvem muito bonita, e ele me dizia: o poder mais forte é alvo, é suave, como essa nuvem aqui acima. Não está na briga. Observem a força desse olhar, a inteireza. Esses olhos, as janelas da alma, nos inspiram. Quer dizer, todos nós temos as possibilidades. Essa senhora na Tailândia faz um trabalho belíssimo também. Esse senhor com crianças que tem a trissomia do 21, do cromossomo 21, e essas crianças cresceram, se tornaram adultas, e ele continua cuidando dessas crianças. Então, eu traduzi as 26 palavras aqui, a etimologia, a origem, a raiz dessas palavras, mais utilizadas em processos terapêuticos bem-sucedidos. O que significam essas palavras? Então, quando a gente lê cada uma delas, perdão, o que significa o perdão? Algumas que eu coloquei aqui, né? A coragem, ou prosperidade, vocação, e tantas outras, nós temos insights. Poxa, eu posso sim considerar e agir conforme esse conceito. Por que não? Eu posso imprimir no meu dia a dia atitudes corajosas, considerando o significado do meu coração. Você, como principal agente das mudanças de dentro para fora. E como é que a gente faz isso na prática? Não tem atalho, gente. A gente não pode ficar esperando que o mundo melhore. Nós somos os agentes dessa melhora. As virtudes, para onde nós vamos por meio desse pavimento? O que nos espera? Em termos de qualidade, de perspectivas, não há como desconsiderar as virtudes como pavimento da saúde mental e do bem-estar longevos. Não tem como. E a versão digital, para quem tiver mais assim, inclinação, para as questões digitais, que vem com o audiobook, o e-book e 10 vídeos para otimizar essa experiência relacionada ao eu, com a melhor perspectiva e que transborda no entorno igualmente, favorecendo o bem-estar de todos. Então, é algo que facilita, E você tem uma interação entre os vídeos, o audiobook, é como se fosse um guia prático, E a essência desse livro é propagar o bem-estar para todos. Então, respeitando essa essência, o que eu fiz? Eu criei uma possibilidade das pessoas serem também propagadores, e quando elas, por exemplo, colocam um instituto, assim como o GRAAC, ou o CVV, ou o Ikoinosono, que é uma entidade
filantrópico oriental que cuida dos velhinhos japoneses, orientais, em dificuldades, né, e tantas outras, as pessoas estão ajudando essas entidades. E se você se tornar um afiliado, né, nesse link, o que acontece? Você pode igualmente propagar o bem-estar e favorecendo assim um número maior de pessoas que venham alcançar esses benefícios. Então, os mais valiosos retornos não são os valores que vocês receberão, que tem um percentual de venda lá para os afiliados, né, nesse portal aí chama Hotmart, que é o melhor, mais conhecido, tal. Mas os mais valiosos retornos têm a ver justamente com o que eu falei há pouco sobre o bem-estar, né? O bem-estar de todos, a possibilidade de propagarmos o bem, assim como as neurociências mostram, as regiões mesolímbicas ativadas em situações de generosidade. Então, estamos todos juntos nesse mesmo barco, né? E é fundamental que a gente possa unir forças, cada vez mais, em iniciativas que possam promover, não só o autoconhecimento, mas também o bem-estar de todos. Essa é o grupo, né, pelo menos parte dele, de crianças que se tornaram adultos e que aquele senhor da Tailândia continua cuidando tão amorosamente. É muito fácil para quem quiser entrar por esse caminho de afiliação desse projeto do bem, de propagação do bem. Basta entrar ali na Clínica Júlio Pérez, que vai ter o acesso, né, para o livro físico ou o livro digital. Nós trouxemos aqui o livro físico para quem tiver interesse e receber a minha dedicatória com muito carinho, mas a possibilidade também de adquirir esse livro pelo caminho digital, e a maneira mais simples é entrando lá no meu site, que tem o banner, que é facilmente localizável e fica muito fácil esse acesso. Muitíssimo obrigado a todos pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Watanabe, muito obrigado, e eu quero agradecer de coração a todos vocês, sem exceção, pela possibilidade de compartilhar uma parte dos meus 33 anos de prática clínica. Imensamente grato aos pacientes que honrosamente me deram a oportunidade de participar das histórias de superação e crescimento. Muito obrigado a todos.